Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Sena aqui falando. Muitos colegas, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde querem entrar para o mundo da prescrição ortomolecular. E um tema de grande relevância é o ciclo da metilação. E aqui eu vou procurar falar de forma resumida para a gente entender um pouquinho como é que ocorre o ciclo da metilação. Só que existe uma história por trás do entendimento do ciclo da metilação. Tudo começou com esse pesquisador aqui, que vocês estão vendo, que é o Kilmer McCauley. O Kilmer McCauley era um patologista da Universidade de Harvard e ele estava pesquisando muitos óbitos, muitas mortes de crianças precocemente, né? Fazendo biópsia no corpo dessas crianças, e ele identificou uma grande formação de placas ateromatosas nos vasos sanguíneos dessas crianças. E essas crianças, obviamente, morriam de infarto. Olha só, criança morrer de infarto do miocárdio. E ele, como patologista, ele identificou que essas crianças não tinham colesterol elevado, mas eles tinham uma substância, que é um aminoácido, que é a homocisteína. Essa homocisteína estava extremamente elevada nessas crianças, ocasionando a hiperhomocisteinemia. Então, a homocisteína, segundo a teoria de Kilmer McCauley, era o fator causal das formações de placa de ateroma, ou seja, a hiperhomocisteinemia agride a íntima do vaso sanguíneo, provocando uma lesão e aí a agregação de placas, formando aí uma oclusão desse vaso, o infarto do miocárdio. E olha só, o Kilmer McCauley não conseguiu convencer os seus colegas na época e ele foi demitido da Universidade de Harvard em 1979 por defender essa tese, porque até então acreditava-se que só o colesterol era o fator causal do infarto do miocárdio. Hoje nós sabemos que 80% dos infartados apresentam colesterol normal, mas ainda continua se prescrevendo estatinas para baixar o colesterol. Mas isso é um assunto para outro momento. Então vamos falar aqui. Então o Kilmer McCauley, inclusive aqui nesse livro, né, a extraordinária descoberta que finalmente colocou o colesterol como um mito, né? E colocou na mesa das pessoas bons alimentos. É mais ou menos isso que quer dizer o título aqui deste livro do Kilmer McCauley. Então nós vamos falar sobre o ciclo da metilação. Então nós vamos entender de forma bem resumida. Então, pessoal, nós temos aqui a metionina que vem da dieta, ou seja, do alimento. E de onde que vem? Dos alimentos de origem animal, principalmente a carne. Quando você tem essa metionina, ela vai sofrer um processo de degradação, obviamente, por uma enzima chamada MAT. Então a MAT, adenosilmetionina transferase, ela vai transformar a metionina em S-adenosilmetionina, que também é conhecida como SAMe. Então, esta passagem aqui forma o SAMe e o do SAMe até chegar à homocisteína. Note que existem vários estágios por onde passa a metionina. Então, de S-adenosilmetionina até chegar à homocisteína, ela já se transformou também em S-adenosilhomocisteína. E olha só, eu coloquei essa imagem aqui do lado para vocês verem como que é a S-adenosilmetionina. Então, esta substância aqui, ó, você pode ver que ela tem um radical metil aqui na sua forma molecular. E esta substância aqui, ela perdeu o radical metil na sua forma molecular. E para onde que vai esse radical metil? Olha, a metilação, o radical metil, ele vai servir para várias reações químicas do nosso organismo. Ele vai metilar o DNA, ele vai ajudar aqui na enzima teta-hidrofolato, ela vai ser metilada também. Enfim, o radical metil, que é o CH3,
ele serve para várias reações químicas. E à medida que ele vai passando de metionina até chegar à homocisteína, ele vai perdendo o radical metil que vai ser utilizado em outras reações do nosso corpo. Mas olha assim, ó, a homocisteína, aqui que está o problema. Quando ela está elevada, ela vai acabar lesionando a parede do vaso sanguíneo, né? E vai ocluir essa lesão, né? Vai ocluir a circulação sanguínea, principalmente no vaso sanguíneo do miocárdio. Então, nós não queremos que a homocisteína esteja elevada, porque ela é um fator preponderante que causa infarto do miocárdio quando ela está elevada. E por que ela se eleva? Bom, aqui nós podemos observar que a homocisteína ela é ressintetizada a metionina e ela precisa de uma engrenagem muito complexa. O que precisa nessa engrenagem? Eu vou falar mais das substâncias. Então ela vai precisar aqui da B12, porque essa enzima metionina sintetase, ela precisa da B12 para pegar a homocisteína e transformar em metionina. A metionina não causa nenhum problema no vaso, agora a homocisteína sim. Outra enzima importante é a metiltetraidofolato redutase. Você viu aqui que tem o nome folato, né? Então o folato é oriundo da vitamina B9. Então também vem da dieta de origem animal. Um outro detalhe importante é esta enzima aqui, a cistationina beta-sintetase, e ela necessita da vitamina B6. Então olha aqui, eu já falei 3 vitaminas do complexo B, a B12, a B6 e a B9. E é muito importante que você faça a aferição dessas vitaminas a nível sérico, ou seja, no exame de sangue. Então, a cistationina beta-sintetase, ela precisa da B6, que é a piridoxina, né? Para fazer a homocisteína se transformar em cistationina, cisteína e radicais de enxofre. Então, olha só, a carência da ingestão do complexo B, B6, B12 e B9, pode ocasionar um excesso de homocisteína e ocasionar aí lesão da parede das artérias. E você pode ver todos esses assuntos nesse artigo aqui, que foi que nós nos baseamos para aqui falar para vocês nesse tempo bem singelo, rápido e objetivo. Um outro detalhe, pessoal, é que muitas pessoas têm doenças genéticas, ou seja, uma alteração, por exemplo, dessa enzima, a cistationina beta-sintetase, ela pode ter um polimorfismo. E esse polimorfismo faz com que a homocisteína fique acumulada, porque ela não consegue transformar a homocisteína em cisteína. Um outro problema é nessa enzima aqui, a metiltetraidofolato redutase, também é uma enzima que pode sofrer um polimorfismo por uma herança genética, ou seja, uma alteração cromossômica. Um outro detalhe importante é que alguns medicamentos bloqueiam esta enzima. Por que bloqueia essa enzima? Os pacientes que apresentam, por exemplo, artrite, artrites reumatoide ou doenças autoimunes, foi descoberto que quando você bloqueia essa enzima, os pacientes têm menos problemas dolorosos e inflamatórios. Então, alguns medicamentos bloqueiam essa transformação, né? Bloqueia essa enzima que vai sintetizar o ácido fólico, que é a metiltetraidofolato redutase. E um dos medicamentos que você já deve ter ouvido aí é o metotrexato. Metotrexato, que inclusive é usado na oncologia. Bom, eu espero que você tenha gostado aqui dessa breve explanação e se você tem interesse de aprender um pouquinho de ortomolecular e começar a prescrever e ajudar os seus pacientes e ganhar aí uma admiração dos seus pacientes e conseguir
diminuir de fato a hiperhomocisteinemia, basta dar um clique em algum canto aqui da tela e eu te aguardo lá na nossa plataforma de aula. Espero que tenha gostado, um forte abraço e até lá!